palestra de hoje é Tendências de Marketing Digital para Panificadoras. O nosso palestrante é o Gustavo Cota Loureiro. Ele é mestre em Administração e Desenvolvimento de Negócios pelo Mackenzie. Sua experiência de mais de 10 anos em marketing digital em empresas de pequeno e médio porte, atuou com grandes marcas e com agências no Rio de Janeiro. Atualmente é pesquisador do tema e consultor pelas empresas de pequeno porte. Então, professor, por favor. Alô? Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela presença, pelo convite. É uma honra aqui estar falando com vocês sobre esse tema. Deixa eu só fazer uma enquete rápida. Quem aqui é de marketing digital? Atua com marketing digital nas empresas? Não? Ninguém. Quem aqui está pensando em fazer marketing digital por agora nos seus negócios? Ninguém também? Já está animado para fazer marketing digital? Tá ótimo. Então, uma coisa interessante quando a gente fala em marketing digital na verdade, assim, quando a gente pensa em marketing digital, a gente está dentro ali da gaveta do marketing, mas o ambiente tecnológico, que é o que faz com que a gente possa aprofundar melhor o digital, ele muitas vezes ele faz com que a gente fique com medo, né? Se a gente trabalha, se a gente é o dono de uma padaria, se a gente herdou o negócio, que tem uma estrutura familiar, se a gente... E dentro desse universo a gente acaba conhecendo pouco tecnologia, a gente acaba ficando com muito medo de fazer um investimento em marketing digital, de usar as novas tecnologias para melhorar aí o posicionamento dos nossos negócios, melhorar o relacionamento com os nossos clientes, etc, etc. Aí também tem uma outra parte que é o seguinte, quem aqui já teve a oportunidade de tentar fazer alguma coisa em marketing digital? De repente, contratou uma agência para fazer um site, contratou uma empresa para fazer uma campanha de link patrocinado? Como é que foi a experiência? Foi positiva? Razoável. Razoável. A sua, senhora? Foi difícil, não consegui implantar. Não conseguiu implantar. Você queria falar? Você levantou o braço? Não? Tá bom. Então, assim, eu imaginei que essas respostas fossem realmente surgir, né? Do negócio, muitas vezes, você tem uma certa dificuldade de lidar com determinados fornecedores. Eu não estou querendo dizer para vocês que todos os fornecedores são ruins, mas às vezes acontece de alguns fornecedores eles não terem um alinhamento com objetivos, metas, estratégias que a empresa tem, seja no curto, no médio, no longo prazo, e muitas vezes eles acabam não atendendo essas expectativas, né? E aí fica aquela sensação, num primeiro momento, isso inclusive, na minha opinião, ele é um pouco traumático. Eu posso dizer para vocês, eu nunca trabalhei especificamente com empresas do segmento de panificadora, mas eu já trabalhei com segmento gráfico, e eu cheguei do Canadá, estava no Rio de Janeiro, não queria mais ficar no Rio de Janeiro, e surgiu uma oportunidade de eu tocar um negócio, uma unidade de negócio nova dentro de uma gráfica com uma estrutura familiar. E eles já estavam há mais ou menos um ano tentando virar uma loja virtual para tentar vender material gráfico. E eles encontraram inicialmente fornecedores, tomaram uma série de decisões, muitas vezes por vontade própria, muitas vezes por aconselhamento das empresas especializadas, e por uma série de motivos o negócio não estava virando.
E aí, na época, a gente conseguiu parar, refez um planejamento, repensou uma série de coisas, mudou uma série de estratégias e aí o negócio virou. Eu continuei lá até eu entrar no meu mestrado. Depois que eu entrei no meu mestrado, ficou um pouco complicado de conciliar, eu acabei decidindo por não ficar atuando mais na empresa. Mas assim, foi muito interessante ver como é que é às vezes agoniante para um dono de negócio querer ver aquilo virar, querer ver aquele investimento voltar, né, ter o retorno sobre o investimento, e isso não acontecer. Então, num primeiro momento, como eu sabia que em alguns casos esse retorno seria um pouco mais difícil, eu tratei de criar uma estrutura bem enxuta para poder fazer com que aquela sensação de que só está colocando dinheiro e não está tendo retorno fosse minimizada. Então a gente tem aqui algumas coisas interessantes, né? Quando a gente pensa por que o marketing digital é importante. Na verdade, diversas empresas, né, ou todas as empresas, elas possuem um público-alvo, né? Quando a gente tem uma padaria, quando a gente tem uma empresa do segmento que vocês atuam, a gente também tem lá os nossos públicos. E essas pessoas, esses usuários, eles estão cada vez mais na internet. Tá? Eu não sei todos vocês, eu por uma necessidade de estudo, eu hoje tenho WhatsApp e LinkedIn. Mas eu até pouco tempo eu tinha Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn e WhatsApp. Né? Imagino que todos vocês, ou a maioria de vocês, tenham Facebook, a maioria de vocês tenha o Instagram e tenha um WhatsApp. Né? Quem trabalha em grandes corporações, em grandes empresas, precisa de repente ter uma visibilidade nesse ambiente corporativo, também deve ter o seu perfil lá no LinkedIn. E aí o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que essas pessoas elas estão na internet não só para ver os colegas falando bem ou falando mal do governo que está atuando, ou falando bem ou falando mal do time de futebol, falando bem ou falando mal, criticando, né, ou dando as suas opiniões, que é o que a gente vê com bastante frequência, principalmente quando a gente está nas mídias sociais. Esses usuários que são públicos de padarias, são públicos de empresas, que vocês provavelmente são os donos, são pessoas que estão, na verdade, compartilhando experiências. E poderiam ser as experiências dentro do ambiente de vocês. A gente vai falar um pouco mais para frente isso aí. As pessoas hoje em dia, elas buscam informação cada vez mais na internet, não só nos buscadores, mas muito nos buscadores. Assim, os números de mercado que falam de como as pessoas vêm utilizando celular para acessar a internet, vem crescendo cada vez mais. A gente tem aí o relatório do IBIT, que a cada 6 meses ele é atualizado, e o número de usuários que vem cada vez mais consumindo pelo que a gente chama de mobile commerce é cada vez maior. Então, quando a gente normalmente fala para as pessoas, olha, vamos pensar em montar uma loja virtual, se você pensar em montar uma loja virtual e a sua loja virtual não carregar no seu celular, ou não carregar no celular do usuário, é melhor você não ter uma loja virtual. Para o site, a gente tem um site institucional, a gente tem um site lá onde fala de maneira resumida as informações dos nossos produtos. Tá bom, peça para a empresa que fez o site ou que vai fazer o site, que esse site seja responsivo. Esse é o nome que vocês têm que dizer. Quando ele fala assim, o que é responsivo? Você vai dizer para ele, amigo, se você não sabe, eu sou o dono do negócio, assim, disseram para mim que tem que ser responsivo, te vira para aprender o que é responsividade na internet e me entrega um site responsivo. O que é um site responsivo? É um site que você consegue visualizar em qualquer tipo de dispositivo. Então você consegue carregar ele num computador, num desktop, você consegue carregar ele num tablet, você consegue carregar ele num celular. Hoje em dia, se o seu site não for assim, você provavelmente vai começar a olhar os seus relatórios de acesso e você vai começar a ver que o maior número de tráfego gerado é por celular, seu site não está carregando no celular, e isso significa que você está deixando de oferecer uma experiência de informação, de resposta de informação para aquele usuário. Uma outra coisa importante, legal, que eu estava conversando aqui com algumas pessoas, antes da gente começar a palestra, pensar no Google Meu Negócio. Estou falando ali para vocês, né? O Google não é a única fonte de informação
mas é uma fonte de informação importante. Hoje em dia, é comum a gente falar, dá uma gugada, vai gugar, né? Você quer saber quem é o cara? Vai gugar o cara, vai gugar a empresa. Então assim, encontrabilidade hoje é algo importante. O que eu estou querendo dizer com encontrabilidade? Se eu saio de uma balada, não é o meu caso, né? Estou com um filho pequeno, a minha balada hoje é mamadeira de madrugada quando a criança acorda. Mas assim, se a gente tem um público que sai de uma balada, um público que gosta de repente parar no meio da noite e entrar numa padaria, entrar num lugar quer tomar uma sopa, ou é uma pessoa que de repente não compra comida em casa e que prefere almoçar e jantar, ele vai falar: onde eu posso encontrar esse lugar perto de mim agora? Se você não estiver ali e o seu concorrente estiver, ele vai no seu concorrente e ele não vai em você. E aí você vai dizer para mim: não, mas o meu pão é melhor, a minha sopa é melhor, o meu panetone é melhor, o meu atendimento é melhor, mas você não estava no Google. Então você precisa estar no Google, né? Você pode ter um site que esteja indexado no Google, ou você pode pensar em ter lá a sua empresa cadastrada no Google Meu Negócio, e quando a pessoa pesquisar, vai encontrar perto de você. O Google, no celular inclusive, você faz a busca e ele fala: você quer o quê? As empresas a 1 km de você, até 3 km de você. Então ele te dá uma série de filtros para você escolher que tipo de empresa. Pode ser a padaria, pode ser a loja de ferramenta, pode ser um café, não importa, né? Pensar hoje que o seu negócio precisa ser encontrado nos buscadores é muito importante, tá? E o que eu estava comentando aqui também com algumas pessoas é que assim, o marketing digital, ele é algo que você pode ir fazendo devagarinho, né? Você pode ir, principalmente, a internet, ela te dá essa possibilidade. Se você pega um folheto e você pede para alguém distribuir o seu folheto no bairro, dificilmente você vai saber quantas pessoas entraram na sua padaria, entraram no seu negócio, se for um negócio movimentado principalmente pelo consumo de moradores daquele bairro, que foram impactados por aquele folheto, que foram impactados por aquele outdoor, que foram impactados por uma propaganda numa revista. Se você fizer no digital, você consegue mensurar 100% da sua ação. Você consegue saber quanto total. Eu vou mostrar para vocês já que inclusive você consegue saber o quanto de investimento digital está gerando retorno na sua loja física. Já é possível, isso é inclusive uma das tendências hoje em dia, né? Então assim, você pode continuar fazendo a sua propaganda tradicional, você pode continuar fazendo o seu folheto, o seu flyer, mas não deixe de fazer o investimento também no digital. Por quê? Porque muitas vezes é no digital que a pessoa vai ter de repente um primeiro contato com a sua loja, com o seu negócio, e que dali ele vai passar a conhecer a sua empresa. Alguém aqui é da Colmeia, ali no Morumbi? Não? Conhecem, né? Eu estou falando, não conhecem a Colmeia? Pois é. Então, a primeira vez que eu fui na Colmeia, eu estava perto da região e eu pesquisei no Google uma padaria perto e entrei lá para tomar um café da manhã. E já levei amigos meus gringos para ter essa experiência de consumo, né? Que é uma coisa que eu acho muito legal, porque eu não sei se vocês reparam isso, mas assim, o paulistano, ele tem essa relação com a padoca que, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente não tem. Eu moro aqui há 5 anos e eu aprendi a ter essa experiência de sair no fim de semana para tomar um café da manhã na padaria, que eu nunca fiz no Rio de Janeiro. Nunca fiz no Rio de Janeiro. Nunca saí de manhã no Rio de Janeiro para tomar um café da manhã na padaria. Eu podia ir na padaria comprar o pão, mas eu levava para casa e comia em casa. Com a minha esposa, eu canso de acordar de manhã, a gente está com preguiça, ou a gente fala: não, vamos num lugar legal, vamos numa padoca legal, e a gente pega e vai numa padoca, às vezes até longe da nossa casa, para a gente ter uma experiência bacana de consumo, que muitas vezes não é nem um café da manhã, né? Passa a ser muitas vezes um brunch, né? Enfim. Então assim, o que eu queria dizer para vocês, né? O marketing digital, ele é uma coisa que você pode ir fazendo devagarinho,
Mas o que eu também acho que é importante reforçar para vocês é que é um caminho sem volta. Então, a hora que você decidir que você vai fazer o site da sua empresa, faça um site bem feito, leve em consideração aquele último item ali, né? Quanto mais informação, mais fácil o processo de compra. Muitas vezes o usuário, o consumidor, ele quer fazer uma decisão primeiro na internet para depois ele entrar na sua loja e ter a experiência no físico, tá? Quais são as possibilidades que a gente tem quando a gente fala em marketing digital? Eu vou apresentar para vocês as principais possibilidades, mas é claro que dependendo do negócio de vocês, algumas vocês, a meu ver, não vão utilizar, ok? Então você teria aí a possibilidade de trabalhar com o que a gente chama de marketing de busca, que é a primeira opção ali, tá? Que é você fazer um trabalho para ter presença da sua loja, presença da sua empresa no Google, no Bing, no Yahoo. São os três principais players, mas o que eu posso dizer para vocês dificilmente hoje em dia um usuário vai ao Bing, um usuário vai ao Yahoo para fazer alguma pesquisa. Desculpa, estou errado? Alguém aqui entra no Yahoo porque prefere o Yahoo como mecanismo de busca? As pessoas, na maioria dos casos aqui, usam o Google, certo? Pois então o Google, ele é hoje o principal buscador. É importante você ter uma presença ali. E-mail marketing. Quando a gente fala em e-mail marketing, talvez muitos de vocês vão dizer, poxa, mas eu já não gosto de e-mail, eu recebo muito spam, eu recebo muita propaganda por e-mail. Sim, muitas empresas fazem muita propaganda por e-mail. Infelizmente, existem profissionais, empresas, fornecedores, professores, orientadores, mentores que tentam orientar as empresas a utilizarem a ferramenta de e-mail marketing como um meio de comunicação bacana para construir relacionamento, e existem aqueles que simplesmente falam, eu quero gerar venda agora, eu quero gerar venda imediatista e eu quero que você faça isso por meio de e-mail marketing. Então, se vira, dispara um e-mail, dispara para toda a minha base, porque eu inclusive, profissional, sabendo a maneira correta de trabalhar com e-mail marketing, eu já tive diretor da minha empresa dizendo para mim, não, vamos pegar aqui todas essas bases que a gente comprou e vamos disparar e-mail divulgando. Só que eu sabia que naquela base tinham pessoas interessadas no produto que a gente estava vendendo e pessoas que não estavam interessadas. Então assim, eu já tinha um problema que a minha base de e-mails não era uma base segmentada. Então você pode fazer um trabalho bacana para você ir construindo a sua base, você ir alimentando a sua base de pessoas interessadas no que você comercializa. Como é que você faz isso? Existem diversas formas, O mais interessante é você oferecer o que a gente chama de uma isca. Você tenta oferecer algo para aquele usuário que faça com que ele se cadastre, com que ele coloque o nome e o e-mail dele. E aí, a partir do momento, muitas empresas, inclusive, falam assim, hoje em dia, dentro dessa filosofia de gerar leads para as empresas, você tem que construir um e-book. Eu, particularmente, conheço muitos usuários que fazem download de e-book e que não leem e-book. Então, as pessoas elas acabam guardando um monte de e-book no computador e muitas vezes elas não leem os e-books. Então, assim, eu não entendo mais hoje, ou o seu conteúdo, ele vai ser um conteúdo muito, muito, muito diferenciado, ou, opinião bem pessoal minha, ajudando já as empresas. Exemplo, na gráfica que eu trabalhei, ao invés de a gente sugerir um e-book com dicas de como fechar um arquivo de um cartão de visita para impressão em offset, que era uma possibilidade, o que eu sugeri na época foi o seguinte, falei, olha, a melhor forma da gente conseguir vender a qualidade da gráfica, que ainda não é conhecida no mercado web to print, no mercado online, é mostrando o material impresso. Então, se a pessoa quiser conhecer o nosso material impresso, ela pode pedir um kit de amostras. E aí a pessoa se cadastrava, e aí, em um determinado período de tempo, a gente mandava para ela um kit de amostras, que tinha um exemplo de diversos produtos impressos, e aí a gente inclusive conseguia mensurar
do período que a pessoa recebia o kit de amostras, ao período que ela ia pedir para o designer para fazer a arte e mandar o pedido para a gente, em 2 meses ela deixava de ser lead, entrar lá na nossa base como um lead que pediu o kit de amostras, e ela passava a ser um cliente de primeira compra. Isso era uma coisa interessante que a gente conseguia mensurar. A gente conseguia justamente ver a evolução do nosso cliente no que a gente chama ali de pipeline de venda, tá? Então, a gente com o e-mail marketing, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode construir o que hoje em dia é conhecido como uma régua de comunicação, com conteúdo interessante, conteúdo bacana, porque eu recebo vários e-mails, vocês recebem vários e-mails, mas alguns e-mails que eu recebo, eu abro, porque são conteúdos legais. Então, se você consegue produzir um conteúdo bacana e você utiliza o e-mail para se comunicar com aquela pessoa que pediu para se comunicar com você, a probabilidade dela abrir mais o seu e-mail e interagir mais com a sua empresa é muito maior, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é, existe a possibilidade de você simplesmente contratar uma ação de e-mail marketing, fazer um disparo e descobrir que e-mail marketing não deu certo, ou você pode fazer uma coisa um pouco mais planejada, com um pouco mais de calma, mais no médio e longo prazo, e você conseguir um sucesso maior com uma ação de e-mail marketing. Existe a possibilidade também da gente trabalhar com portais que a gente chama de portais horizontais. São Globo.com, Terra, UOL, WIG, R7. Né? Quando você fala de grandes empresas, essas empresas aí, esses grandes canais, eles entram. Então, quando a gente fala de empresas, tem Que Bom aí, né? Quem mais está aí? Seara está aí. Esses grandes players, eles entram fazendo divulgação da marca, dos produtos específicos, dos lançamentos que eles fazem nesses grandes portais, tá? Quando a gente fala de negócios menores, talvez esses grandes portais eles não sejam interessantes. Por quê? Porque você vai falar para a pessoa que está acessando a Globo.com e que mora de repente no bairro onde você tem a sua padaria, mas você também vai falar com a pessoa que de repente está num outro estado. Então tem que tomar um certo cuidado, porque alguns desses veículos você consegue fazer uma boa segmentação, outros você não vai conseguir. A outra possibilidade é trabalhar com portais verticais. Né? Então você tem sites de nicho específicos, onde você poderia também estar divulgando o seu produto. Tá? Existe o que a gente hoje em dia chama de redes de afiliados. Tá? As redes de afiliados também seriam uma outra possibilidade. Basicamente, essas redes de afiliados, elas montam lá um conjunto de sites que tem um determinado segmento, e aí você pode pegar o seu produto e você pode divulgar dizendo, olha, eu quero sites que falem só sobre empreendedorismo, eu quero sites que falem só para estudantes de vestibular, eu quero sites que tenham o público X, Y, Z. Só que nesse primeiro momento, eu estou falando de canais tradicionais no ambiente digital, onde, reparem, eu estou muito preocupado com o local onde eu quero fazer a minha divulgação. Já é possível hoje em dia você dizer quem é o seu público e ele vai encontrar o seu público de forma programática, independente de onde ele estiver. Então, não importa se vai ser na Globo.com, não importa se vai ser no Terra, se vai ser no IG, o que importa é, você vai dizer quem é o público do seu negócio e via programática, que é uma coisa bem nova, poucas empresas estão fazendo ainda, mas a coisa já está dando uma evoluída, já é possível você dizer, o meu público é esse, encontra o meu público independente do local. Tá? Retargeting. Retargeting, a gente tem, na verdade, assim, o retargeting ele é muito conhecido, muito, na verdade, confundido com o que a gente conhece como remarketing. Provavelmente, muitos de vocês aqui já acessaram algum site, certo? Saíram desse site, e aí vocês foram para algum outro lugar, foram para um Facebook, foram para algum outro portal, e continuaram vendo propaganda desse site. Isso é o remarketing. Na verdade, eles gravam um cookie na sua máquina e aí ele entende que você tem que continuar vendo a propaganda via remarketing. A maioria dos consumidores, quando a gente se coloca no local de usuário, a gente reclama do remarketing.
Porque a gente entrou no site, a gente viu o que a gente tinha que ver, por algum motivo a gente não se interessou por aquele produto naquele momento, a gente decidiu ir embora, mas a pessoa continua seguindo a gente. E a gente entende que isso é ruim. O retarget, ele é um pouco diferente. Na verdade, você fez algum tipo de interação. Então, exemplo, no e-commerce, acontece quando você entra com um produto no carrinho de compra, você abandona aquele produto no carrinho de compra, ele entende que porque você abandonou o produto no carrinho de compra, você queria comprar e por algum motivo você esqueceu, e aí ele, em um determinado momento, ele manda lá um e-mail de retarget para carrinho de abandono, te avisando, olha, você esqueceu o produto no carrinho de compra, se você ainda quiser comprar o produto, tem um cupom de desconto, e aí, claro, tem todo um gatilho mental de motivação para tentar fazer com que você compre aquele produto que você tinha esquecido no carrinho de compra. Existe a possibilidade de você trabalhar com comparadores de preço, talvez hoje em dia o mais popular deles, que até, na minha opinião, tomou aí o lugar do Buscapé, é o Google Shopping, né? Então, hoje em dia, você consegue ter o seu produto no Google Shopping, que é um dos principais comparadores de preço. Tá? Existe a possibilidade das redes sociais. Então, assim, não só no marketing digital, às vezes você pega e cria o seu perfil, o perfil da sua empresa numa mídia social, e aí, uma hora você descobre que aquilo dá um trabalho tremendo de alimentar. E aí você fala, não, eu vou parar. Mais uma vez, né? Marketing digital, mídia social, ter conta no Facebook, é um caminho sem volta. Não dá para você ter interação com determinadas pessoas da sua mídia social e depois você simplesmente parar de ter interação com essas pessoas. Então, entenda que se você fizer um trabalho bacana, o trabalho ele pode começar devagarinho, mas aos poucos ele pode ir crescendo. Um erro que eu vejo muitas vezes as pessoas cometendo quando a gente fala de redes sociais é assim, você tem o seu site e aí você fala, não, eu vou entrar com força no marketing digital. E aí você fala, eu vou investir forte em mídias sociais. Vamos ver o que o meu concorrente está fazendo. E aí você descobre que o seu concorrente, ele tem uma conta no Facebook, ele tem uma conta no Twitter, ele tem uma conta no Instagram, ele tem uma conta em um monte de lugares. E aí você fala, eu quero ter igual ao meu concorrente. Eu quero ter conta em todos os lugares. E aí, muitas vezes, o primeiro erro que acontece você não tem braço para produzir tanta informação como você acaba descobrindo que precisa produzir. E aí, o que você faz? Você fala, pega a mesma informação que você está colocando no Facebook e replica para todas as outras mídias sociais. Aí eu pergunto para você, se eu estou te seguindo no Facebook e você está colocando a mesma informação que no Twitter e no Instagram, por que eu vou te seguir nos outros? Se a informação não é diferente, eu vou te seguir num só. Essa é a primeira falha que eu recomendo que vocês não façam. E a segunda falha, você descobre que mesmo replicando, isso dá bastante trabalho e você não tem braço na sua equipe para fazer isso. Aí você começa, ao invés de gerar engajamento, a interagir com o seu público com uma certa frequência, você fala assim, posta aí quando der. E aí, posta aí quando der, significa que o usuário também vai olhar e vai curtir quando der. Então, você para de interagir com o seu usuário para de interagir com você. Então, assim, ou faz bem feito, ou nem entra. Ou faz bem feito, ou nem entra. O que você pode fazer é falar assim, bom, deixa eu fazer aqui uma pesquisa com o público da minha loja e descobrir qual é a principal mídia social. Quer ver um exemplo? Eu tenho um exemplo bem básico. Eu tenho uma padaria de bairro e eu tenho lá umas pessoas que servem o café. Provavelmente as pessoas que vão na sua padaria ficam a maior parte do tempo ou pedindo ou no celular. O tempo inteiro, inclusive se estiver acompanhada. Tipo, só ali de corpo presente, mas né, provável que as duas estejam falando pelo celular e não estejam conversando no offline. Isso acontece com bastante frequência. A gente não se dá conta quando é a gente que está fazendo. Mas assim, eu já peguei várias vezes, né, pessoas conversando, aí eu olhei para minha esposa e falei, nossa, olha, eles não interagem. A minha esposa falou, Gustavo, você faz isso o tempo inteiro. Então assim, a gente só repara quando é com os outros.
Mas a gente se pega, se a gente for parar para pensar mesmo, volta e meia a gente está o tempo inteiro no celular e não se dá conta que está o tempo inteiro no celular. E aí você pode pedir para o rapaz que faz o atendimento, tenta dar uma olhada. O que eles estão olhando? É Instagram? É Facebook? Na hora que vai servir, se der para dar uma olhadinha, olha, fala assim, olha, eu reparo que a maioria das pessoas abriu o Facebook. Eu reparo que a maioria das pessoas entrou no Instagram. Então tá bom. E aí você pega e você fala, bom, então cheguei à conclusão pela pesquisa que eu fiz, uma coisa mais informal, ou você pode de repente passar um questionáriozinho de atendimento, pedir para a pessoa qual é o principal mídia social que você utiliza, e aí a pessoa fala, eu uso mais o Facebook. E aí você decidiu. Bom, na hora que você decidiu, você fala assim, bom, eu vou primeiro fazer um bom trabalho no Facebook. A hora que eu estiver fazendo um trabalho legal no Facebook, eu vou fazer o Instagram, mas aí o que eu posso fazer no Instagram que eu não consigo fazer no Facebook e que o Instagram me dá essa possibilidade? E aí você pega e vai para o Instagram. E aí você vai tentando aumentar os seus canais, a sua presença nas mídias sociais, aos poucos. Você não precisa fazer isso com grande velocidade, tá? Uma outra possibilidade são os blogs. E aí você tem que pensar o seguinte, se você pensar em ter um blog, você precisa pensar que você tem que ter gente produzindo conteúdo. Existem empresas hoje que você pode contratar e que são especializadas em produzir conteúdo? Sim. O único cuidado que você tem que ter é que foi o que eu acabei de falar para você. A empresa, ela é especializada em produzir conteúdo, mas não necessariamente ela entende tanto do segmento que você atua quanto você. Então pode ser que ela fique produzindo conteúdo superficial e você de repente está querendo produzir um conteúdo mais interessante, mais rico, e aí terceirizar esse tipo de serviço é complicado. Mas o blog, ele serviria como uma possibilidade de produção de conteúdo diferenciado para a sua empresa. E existem também os marketplaces, né? Existe a possibilidade aí, você trabalhar com o Mercado Livre, com o Enjoei, com o Elo7, tá? Para diversos produtos, os marketplaces hoje em dia, inclusive, muitas vezes a gente vai nas empresas e o cara, assim, já aconteceu comigo. Eu trabalhei dando uma consultoria de e-commerce, que o cara chegou para mim e falou assim, eu não tenho como sair do marketplace hoje. Eu falei para ele, tudo bem, só que o problema é o seguinte, o seu cliente, ele está comprando o seu produto, mas na cabeça dele, ele está comprando do Mercado Livre. Então você não está conseguindo fazer um bom trabalho de fortalecimento da sua marca. E a sua empresa existe há 110 anos na Florencio de Abreu. Então assim, você é super tradicional no seu segmento, mas ninguém te conhece, porque tem duas empresas que são seus concorrentes na internet que estão nadando de braçada. E você não consegue ter presença na internet, por quê? Porque lá você não faz investimento em link patrocinado, você não tem um site bem otimizado no Google. Ele falou assim, pois é, mas a minha loja eu vendo 200 mil e no Marketplace eu vendo 2 milhões. Como é que ele sai do Marketplace? Então assim, é o big problem que talvez toda empresa queira, né? O que eu disse para ele foi o seguinte, falei, olha, se você realmente quer fazer um bom trabalho de posicionamento da sua marca, você tem que fazer um investimento em marketing digital para você, aos poucos, começar a competir com os concorrentes que estão aí forte vendendo ferramenta elétrica, etc. Do contrário, você vai ter um problema muito sério. Porque as pessoas elas vão estar sempre vendo a sua empresa como a que tem o preço menos competitivo, a que tem o site com pior experiência de compra e uma série de outras questões. Então, o Marketplace ele ajuda numa série de sentidos. E ainda tem um outro problema para o Marketplace, tá? Que é o seguinte, quando é que ele era lembrado pelo cliente por meio de uma compra do Marketplace? Quando a compra dava problema. Então, ele vendia um monte no Mercado Livre. Quando, por algum motivo, ele não conseguia entregar a ferramenta, o cara entrava no Facebook dele, porque aí o Marketplace falava, ó, aqui não tem problema não, o problema é lá com o dono da loja. Aí ele entrava no Facebook da marca e falava um monte na marca. Então, ou seja, ele só ficava com a parte... A marca dele não tinha força na internet
e ele, na verdade, ficava com essa experiência ruim. E aí o que acontecia? A pessoa falava, eu não vou comprar com esse cara porque esse cara tem problema para entregar, eu não vou comprar com esse cara porque esse cara de repente tem problema com um produto que chega errado e depois ele não devolve, ou ele tem dificuldade de devolver. Então, a gente, na verdade, tem todas essas possibilidades. Eu não estou dizendo para vocês que vocês precisam sair daqui agora e amanhã falar, eu quero isso aí tudo. Mas, assim, entendam que presença no ambiente digital, ter o seu site, ter uma boa encontrabilidade no Google, fazer com que as pessoas achem você perto, né? Tem outras possibilidades interessantes, né? Não sei se todo mundo tem isso, mas assim, muitas pessoas usam GPS, né? Usam lá o Waze. Quem usa o Waze aqui? Quem prefere o Waze ao Google Maps? Eu prefiro o Waze. E você tem possibilidade de fazer divulgação do seu negócio por geolocalização. Se o cara estiver passando perto da localização, você pode fazer uma divulgação avisando, olha, se você quer fazer um break para você tomar um café, para você comer um pão antes de você de repente ir para o trabalho, ou no meio do seu almoço, você pode fazer uma divulgação aqui. Então assim, as possibilidades, eu não vou dizer que elas são infinitas, mas elas são diversas. E aí, na verdade, é só tentar ajustar, né, para não falar, olha, vamos entrar nisso aqui tudo agora, mas eu acho que no médio e longo prazo vocês podem ir digerindo a possibilidade de ter, quem de repente já fez algum teste e se decepcionou, pode dar uma segunda chance para o marketing digital, obviamente com outro fornecedor, e fazendo de repente um pouco, né, mais vagarosamente. E quem ainda não entrou, pode fazer de repente o seu primeiro teste. Eu acho que valeria bastante a pena. Aqui alguns exemplos de veículo, né, que a gente já falou, alguns talvez dos mais fortes aí, onde vocês possam ter mais presença. As mídias sociais hoje em dia, elas são fundamentais, né? Entenda o seguinte, nós utilizamos muito mídia social para interagirmos com os nossos amigos. Eu particularmente gosto de sair, encontrar com as pessoas fisicamente, embora trabalhe bastante com marketing digital, eu gosto de bater um papo, de conversar, etc. Mas tem muita gente que faz muito relacionamento via ambiente digital. As marcas, as empresas, elas também podem fazer, construir esse relacionamento com o público-alvo por meio das mídias sociais. E aí uma coisa que eu queria dizer para vocês, esse slide ele parece meio óbvio, né? Ele fala, como é que a gente vai usar o marketing digital nas empresas? Você define os objetivos, traça as estratégias e faz as ações táticas. Quem trabalha já com marketing vai falar, cara, isso é o básico. Pois é, mas no dia a dia, aqui a gente basicamente está falando de planejamento. Fazer as ações com planejamento. O que eu vejo no dia a dia? A maioria das empresas fazendo o quê? O que a gente chama de fazejamento. O que é o fazejamento? O fazejamento é você, de repente, teve uma queda nas vendas, aí você olha o teu concorrente, vê que teu concorrente está bombando nas mídias sociais, e você fala, não, tira umas 3, 4 fotos aí e posta na internet agora porque a gente precisa bombar. Não, assim não vai bombar. Isso daí que você está fazendo é fazejamento. O fazejamento, provavelmente você vai ficar ali tentando fazer, e vai errar mais do que acertar, porque você não está planejando, não está fazendo a coisa de uma maneira mais assertiva, e aí você vai ter muito mais problema. Então, tentar buscar a orientação de um profissional de marketing, aqui mesmo no sindicato, vocês têm aqui uma profissional que domina o assunto marketing digital, pode ajudar vocês. Então, assim, buscar ajuda de profissionais que possam dar uma orientação para vocês, para fazer a coisa de forma planejada, eu não recomendo realmente que vocês tentem ter presença na internet, presença no Google, sites responsivos, tudo que eu já falei aqui para vocês, na vibe do fazejamento. Vocês vão gastar muito dinheiro e vão ter muito pouco retorno em cima do investimento que vocês tiveram, tá? Não é essa a minha recomendação. Tendências, Quando a gente fala em tendências de marketing digital, o que ainda está forte por aí?
Bom conteúdo, ele ainda é importante. Quando eu falo bom conteúdo, ele ainda é importante, eu não estou dizendo que o seu site tem que ter muito conteúdo, né? Qualidade é melhor que quantidade. Então, ter um bom conteúdo. E uma outra coisa importante, que talvez não esteja claro, né? Mas que é muito legal ressaltar. Quando a gente fala de conteúdo hoje em dia, eu não estou falando só que você tem que ter um site com 3, 4 folhas de texto. Você pode, mas eu preciso contar a história da minha família, como surgiu o meu negócio. Muito legal. Isso dá muita credibilidade para vocês. Faz um vídeo. Faz um vídeo. O seu conteúdo, ele não precisa ser em formato de texto. Digo, inclusive, para vocês que as pessoas, infelizmente, estão cada vez mais com, é péssimo falar isso, mas preguiça de ler. Dá um texto para a pessoa. Eu não sei se vocês já repararam, pega uma Folha de São Paulo, um Estadão, uma Globo.com, qualquer um desses sites de notícia, vai ler a notícia. Repara se não tem a mesma informação em formato de podcast. A maioria dos veículos hoje estão te dando a possibilidade de ler na internet ou de escutar. Por quê? Porque eles perceberam que as pessoas não têm muitas vezes paciência para ler, mas elas têm paciência para ouvir. Se você colocar em formato de vídeo, elas têm mais paciência para assistir do que para ler. Aí você vai dizer para mim, não, mas eu todo domingo eu leio o jornal. Tá ótimo, mas eu não estou falando de você, nem de mim, que ainda leio, que ainda gosto de fazer leitura. Eu estou falando que na internet, muitas vezes o conteúdo no formato de infográfico. Por que o Instagram, ele dá muito certo? Porque para alguns negócios, você pegar uma banca de fruta, você pegar um produto que tem apelo visual, produto de moda, você tirar uma foto e botar no Instagram, por que isso dá muito certo? Porque é isso. É para você compartilhar experiências por meio de fotografia. É o conteúdo no formato de imagem. Você não precisa colocar textão, né? As pessoas, se você conversa aí, as pessoas odeiam textão. Ninguém hoje em dia tem texto tem paciência para textão. Pega os grupos de WhatsApp lá das famílias. Vocês devem ter pelo menos uns 3 ou 4 grupos de WhatsApp de família. Quando vem aquele textão, você já fala, nossa, chega, não quero mais falar, né? Não quero mais ler, não quero mais interagir. Então assim, se você de repente pegar aquele mesmo textão e colocar de repente uma pessoa com credibilidade no formato de vídeo, aquilo pega. Aquilo dali vai com mais facilidade. Então assim, o conteúdo ainda é importante, mas eu não quero dizer para vocês que o conteúdo tem que ser em formato de texto. Existem diversos formatos de conteúdo que vocês podem explorar, trabalhar, né? Não precisa muito. Hoje em dia, grandes empresas buscam os influenciadores para fazer trabalho de marketing digital. E esses caras têm canais de vídeos com milhões de visualizações e eles praticamente vendem um espaço lá, né? Muitas vezes não é barato você fazer um trabalho com eles e está lá uma possibilidade, né? Vou anunciar, né, no canal do web influenciador X, porque ele é famoso, ele tem o meu público, eu vou divulgar o meu produto lá. Você pode fazer esse tipo de coisa, sem problema nenhum, né? Você pode, de repente, inclusive fazer uma coisa que o YouTube está fazendo muito bem, que é colocar o seu vídeo, muito bem, mas muitas vezes muito chato, né? Quem aí não lembra do caso da Betina? Né? A Betina, ela é um exemplo de como o vídeo ele pode ser chato, mas existe a possibilidade também de você trabalhar a comunicação, a publicidade por meio de vídeo de uma maneira inteligente, né? É só você não tentar ser invasivo na hora que a pessoa quiser assistir vídeo, tá? Eu não sei se vocês sabem, se todos vocês sabem, mas toda vez que você assistiu aquele vídeo da Betina e que você deu lá sair, porque você queria ver o vídeo, você não queria ver a publicidade, aquela empresa que contratou a Betina, que fez o vídeo e tudo, não pagou nada para o Google. Só paga quando a pessoa assiste o vídeo até o final, tá? Então assim, é um grande negócio, porque às vezes você viu 4 segundos, você odeia a Betina,
mas aquela marca ficou na sua mente, tá? Estou dizendo aqui para vocês, vídeo como forma de informação ganha muita relevância. Uso de chatbot, tá? O que é o chatbot? Basicamente, ele funciona como se fosse um concierge, né? A gente, até pouco tempo atrás, a gente tinha os chats. A gente entrava no e-commerce, a gente queria tirar uma dúvida, e aí a gente entrava no chat para tirar uma dúvida. O que acontece com o chat tradicional? O chat tradicional, a gente precisa, na verdade, que tenha alguém do outro lado sabendo responder as nossas dúvidas. O chatbot, ele, na verdade, ele é um robô. Mas como assim o robô vai responder saber tudo? Na verdade, o que você faz é, você configura de forma inteligente, e aí tem que ser bem esperto, né? Tomar bastante cuidado quando for utilizar esse tipo de recurso, porque, por exemplo, um dos candidatos a presidente na última eleição tentou utilizar esse recurso e a coisa foi meio mal programada e ficou meio que evidente, acabou se tornando meme, acabou se tornando motivo de chacota, de deboche, porque ficou nítido que tinha um robô ali respondendo as mensagens dos possíveis candidatos, possíveis eleitores daquele candidato. Então, o chatbot, assim, quais são as perguntas mais óbvias que as pessoas fazem para o meu negócio? Eu já posso ter respostas prontas que ajudem. Se for uma pergunta que o meu robô ainda não saiba responder, aí vai para alguém que vai fazer um atendimento mais personalizado. Mas ele poupa o tempo de quem, inclusive, está fazendo o atendimento. Então, é uma tendência você hoje ter pessoas fazendo o atendimento, tá? Regras de e-mail, né? Então, foi o que eu estava falando para vocês. Pensar disparo de e-mail marketing para todo mundo, comprando base de e-mail na internet, isso é furada, gente. Isso é deixar dinheiro na mesa, tá? Isso aí é realmente perder dinheiro. Agora, fazer a coisa de uma forma inteligente, construindo uma base, construindo os seus leads quentes, fazendo uma régua de comunicação para aqueles usuários que entraram, pediram para ter contato com vocês, isso é uma coisa mais assertiva, tá? Comunicação por voz vem ganhando mais força, né? Quem aí odeia aquelas pessoas que sempre que falam com você, falam por áudio, né? Eu volto e meio dou bronca na minha irmã. A minha irmã, ela tem uma dificuldade tremenda, eu não sei se ela fica o tempo inteiro na rua, onde ela fica e tal, ela só manda áudio. Eu falo, gente, qual é a dificuldade de escrever? Né? Assim, mas muitas pessoas, muitas vezes, preferem falar por áudio. Muitas pessoas entram no Waze e dizem o endereço para onde querem ir por áudio. E o futuro é você entrar no Google e falar por áudio o que você quer, e o Google vai te dar o resultado da busca. Tá? Pois é. Então, na verdade, a gente tem que ficar atento às como é que eu vou otimizar o meu site, como é que eu vou otimizar a minha página para ser encontrado por voz. Tá? Então, é algo também importante da gente pensar como tendência. Eu vou entrar numa parte agora, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes que eu trouxe para vocês como tendência, que é o seguinte. Quando a gente fala de e-commerce, né, muitas vezes a gente fala, olha, eu quero pegar o produto, botar na minha loja, gerar venda, fazer a publicidade para gerar esse produto, mas no final do dia, eu quero saber quanto isso trouxe de retorno de investimento. Então eu quero saber quanto é que foi meu ROI. E muitas vezes, assim, a gente vai fazer um cálculo de ROI, a gente faz um cálculo de ROI, dizendo assim, a cada R$1 que eu invisto, eu ganho tantos reais de retorno. Então, muitas vezes a gente vai conversar com o pessoal de agência, a gente vai conversar com os diretores de marketing, coordenadores de marketing, gerentes de marketing, e eles falam assim, o meu ROI aqui é de 10 para 1. Né? A cada R$1 investido, eu tenho 10 reais de retorno, eu tenho 5 para 1. Olha, no mínimo, eu preciso ter um ROI de 1 para 5. É assim que funciona a nossa conta. A tendência hoje é que você consiga mensurar, né? E aí a gente está falando desse ROPO, né? Que é o Research Online, Purchase Offline, ou seja, a gente já consegue hoje mensurar o
quanto de publicidade, quanto de investimento em digital a gente fez e o quanto se gerou de retorno numa loja física. Por quê? Porque está cada vez mais forte que o usuário ele vai entrar na loja física buscando um outro tipo de experiência que não só a compra. As tendências, quando a gente estuda tendências em e-commerce, eles não dizem em momento algum que as lojas físicas vão acabar. Tá? E aí assim, a gente não está falando só de loja de roupa, a gente está falando na verdade que poderia ser uma padaria. A padaria ela não vai acabar. Mas na verdade, o que você pode fazer? Você pode fazer todo o investimento em marketing digital e ao invés de você ficar tentando imaginar, né? Eu vou então ter que criar uma loja virtual para vender pãozinho? Não, eu não estou dizendo isso para você. Eu não quero que você crie um e-commerce para vender pão pela internet. Mas você pode fazer com que a internet seja uma grande ferramenta para construir um relacionamento com o seu usuário, para ele poder lembrar de você e ir à sua padaria para ter uma experiência, porque eu posso dizer para vocês, pelo menos as padarias que eu frequento, eu sempre tenho uma experiência positiva. Aonde eu não tenho experiências positivas? Nesses barezinhos, estava conversando inclusive com um colega, esses barezinhos que normalmente você está no trânsito para o trabalho e você para e fala assim, vê um café? Eu, assim, desculpa, se vocês conseguem, eu não consigo. Eu não sei se o meu paladar já está viciado no café expresso, mas assim, eu não consigo encontrar um lugar que venda um café coado bom. Eu não consigo. Padaria tem café coado bom. Pois é porque nas padarias que normalmente eu frequento, eu peço expresso. Tá? Então assim, é difícil, você vai nesses bares que normalmente não são padarias, e quando você pede o café é muito ruim. Né? Então assim, coisas interessantes que vocês poderiam fazer, pensar em justamente mensurar o retorno de todo o investimento que vocês fazem de publicidade, de marketing digital, e o quanto isso está gerando de tráfego para a sua padaria. Tá? Por quê? Porque hoje já é possível fazer isso. E eu mostro para vocês aqui. Ó. Eu tenho aqui um exemplo. A pessoa ela entra no Google, reparem, ela entra pelo celular, ela está procurando uma bicicleta, ela encontra a bicicleta no comparador de preço, aí ela pega aquela mesma bicicleta e pesquisa qual é a loja mais próxima que ela pode comprar a bicicleta. Ela pelo Google Maps, ela vê onde ela está, e quanto tempo ela vai levar para comprar a bicicleta, e depois ela compartilha a experiência de compra. Então é assim que funciona hoje. É assim que funciona hoje. E eu tenho certeza que várias pessoas poderiam estar compartilhando as experiências de consumo nas padarias. Ou porque o café vem com aquele desenho de coração, o cappuccino vem com aquele desenho de coração, ou porque simplesmente o lanche é muito bom, a comida é muito boa, tá? Então existem todas essas possibilidades que precisa aproveitar, né? Coisas interessantes também. Alguém aqui, por exemplo, já está trabalhando com a padaria usando o iFood? Como é que está? Está tendo retorno? Começou em maio. Qual é o produto que você vende lá no iFood? Lá no iFood a gente vende bastante pizza à noite. Pizza à noite. À noite a gente vende refeições. Refeições. Os carros mais chefes, né? E algumas sobremesas. Pouco ainda. Mas tem surpreendido até. Então assim, repara, né? Se ela fosse pensar, poxa, mas tem muita pizzaria aí, não vou entrar não. Ela ia deixar de vender a pizza dela. Mas tem muito quilo vendendo comida, não vou entrar não. E aí na verdade, pessoal, assim, as pessoas, desculpa, eu não quero desanimar vocês, mas assim, as pessoas, elas estão no iFood e elas pedem comida por iFood. Você decide se você quer começar a comercializar o seu produto na sua loja física e no iFood, ou
se você quer perder para quem vai ganhar fatia e vai estar lá. Ah, mas aí o meu produto fica caro, não justifica. Repassa para o cliente, porque a pessoa quando está no iFood, ela quer comodidade. Ela está disposta a pagar um pouco mais caro. Senão ela procurava, ela ia andando, ela não ia no iFood. Quando ela quer o iFood, ela quer a comodidade, ela quer pagar mais caro. Fiquem tranquilos com relação a isso. Não é bruxaria, não tem magia negra, é só comodidade e ela quer pagar por aquela comodidade. Então ela está disposta a pagar um pouco mais por aquilo. Pode falar. Nem sempre. Nem sempre. Oi? Isso, tá? Nem sempre. Você, na verdade, não precisa criar uma estrutura de delivery. Você pode ter essa estrutura de delivery, até para, de repente, avisar para as pessoas que vão à sua loja física, mas você não precisa, não. Quer compartilhar? Quer falar? Tá? Então, assim, quem, de repente, ainda não está pensando... Quer falar? Boa noite. Quando você perguntou quem já está operando, né, só uma pessoa levantou a mão, mas provavelmente acho que a maioria está pensando ou já tentou. Uma das primeiras coisas que eu fiz no processo de estudo, né, é começar a pedir, ou na padaria mesmo, ou na minha casa, alguma coisa pelo iFood. Eu tive 5 experiências péssimas. Não pelo iFood, mas sim pelo processo de entrega. Ou seja, o iFood, ele não vai resolver todos os problemas da cadeia de entrega, certo? Perfeito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu pedi um Big Mac, chegou 1h15 depois, e um lixo. Quer dizer, o McDonald's, né? Estamos falando de McDonald's. Então, eu acho que antes de perguntar quem está afim ou quem está, assim, o que a gente faz, né, para que a gente garanta a qualidade do produto no momento que ele chega na casa do cliente. Não sei se é o teu escopo, né, falar sobre isso, mas é uma coisa que muito pouca gente conhece. Na verdade, esse desafio que talvez todos vocês aqui tenham, tá? É o desafio hoje, num cenário um pouco diferente, de quem tem uma loja online. Se você, por exemplo, tem uma loja online, você tem um volume de venda pequeno, você fica limitado hoje ao correio. E eu te confesso, eu já trabalhei com correio e com transportadora. E assim, é absurdamente diferente a prestação de serviço do correio, que muitas vezes você está limitado a ela. Então assim, sim, isso aí é um dever de casa que quem realmente quer entrar no iFood precisa fazer. Porque senão realmente, você fala assim, puxa, eu cuidei, eu fiz de tudo para que o cara tivesse uma boa experiência, mas aí tem uma parte do processo que vai acabar impactando a minha marca, que vai ter um problema, e aí você fala, não, o problema não foi o iFood, pedir no iFood foi fácil, mas o produto chegou para mim ruim, e eu sei também que a culpa não é nem do iFood nem do McDonald's. Concorda? Porque provavelmente o sanduíche saiu do McDonald's perfeito, certo? Pode falar. Eu lembrei da segunda experiência. Tem um Subway que fica a 2 minutos do local que eu moro. Quer dizer, normalmente eu vou a pé, né? Mas eu resolvi fazer um pedido. Demorou 30 minutos e veio totalmente, não é totalmente diferente, mas bastante diferente daquilo que costuma ser servido na loja. Tá certo? Assim, decepcionante. Olha, eu vou ser bem franco com você, tá? Eu não tenho o hábito do iFood, tá? Eu não tenho o hábito do iFood, mas as 2 experiências que eu tive, eu pedi o iFood, um foi China Box, e foi legal, e o outro, acho que foi uma outra comida também. Eu trabalhava na época numa agência, uma vez foi pedido no China Box, uma outra comida, os 2 vieram, não demoraram muito, algo em torno de uns 20 minutos, o que eu considero que é mais ou menos aí uma média de uma pizzaria e tal.
E a comida chegou ok, saudável, quente, tudo certo, tá? Mas assim, eu conheço realmente pessoas que têm esse tipo de problema. Então assim, óbvio, né? Entrando no iFood, assim, eu vejo o iFood como uma oportunidade, mas claro, tem aí que ter o cuidado, porque você no iFood está trabalhando com a economia colaborativa, então uma parte é você entrando como parceiro no negócio, e aí existem outras partes, né? Então assim, tem que tentar pensar realmente numa forma de minimizar esses problemas de entrega, né? Para que a experiência seja perfeita, tá? Enfim, eu realmente peço desculpas, eu não sou um especialista na parte de logística, né? Então assim, eu nem quero me atrever. O que eu posso dizer é, eu também, compartilhando um pouco a minha experiência, trabalhando com transportadora e com correio, o correio ele era muito inferior, ele era muito ruim, tá? Pelo menos para o tipo de produto que a gente entregava, a gente volta e meia, a gente tinha que trabalhar com logística reversa, gastava um dinheiro absurdo para a gente devolver o material muitas vezes no Nordeste e ficava muito caro, e aí para a gente atender a expectativa do usuário, a gente gastava muitas vezes o dinheiro para ter esse tipo de problema. Aqui, pessoal, a gente já está finalizando, tá? Mas esse é um exemplo de um varejista canadense que vende bicicletas, e aí na verdade o exemplo aí mostra que a cada R$1 que ele investia, ele tinha $9, desculpa, a cada $1 de investimento, ele tinha $9 de retorno de gasto em mídia online, tá? Então assim, só para vocês colocarem aí na mente de vocês, que os investimentos que vocês fazem em marketing digital, vocês já conseguem mensurar como experiência de compra na loja física. Existem formas de vocês mensurarem isso, tá? Aqui, pessoal, eu na verdade, assim, como consumidor, eu fiz alguma observação, eu fiz uma avaliação, né, de algumas empresas do segmento. Alguém trabalha na Dona Deola aqui? Não? Tá bom. Uma coisa interessante que eu observei no site da Dona Deola, né, assim, são alguns alertas para quem vai começar a investir em marketing digital. Existe o site, gostei muito do site muito bom. Aqui a parte superior do site, aqui a parte inferior do site. A Dona Deola ela tem uma página no Facebook. Em momento algum no site da Dona Deola está dizendo qual é o local para eu clicar para eu ir para o Facebook dela. Então assim, a gente não pode imaginar que a pessoa vai estar no Facebook e pesquisar a gente no Facebook. Seria interessante ter os links ali, avisando, se você quiser me encontrar no Facebook, o link é tal, tá? Esse é o primeiro ponto. Reparem aqui a página da Dona Deola. E uma outra coisa que eu tive cuidado em observar é o tempo de atualização, né? Eu fiz esse print hoje, inclusive, de propósito, para pegar uma coisa atualizada, para mostrar que tinha sido feito um post de 39 minutos, né? Assim, estava recente o post. Bom, aqui uma outra padaria, essa eu sou consumidor bem frequente. Meu pai mora na região da Vila Leopoldina, eu vou muito a Letícia lá da Vila Leopoldina, tá? Aqui no site, reparem que tem ali em cima o ícone do Facebook, né? E aí, olha que interessante. Eu falei, legal, então eu vou clicar no Facebook para ir para a página deles. Quando você clica ali no Facebook, não vai para lugar nenhum. Não vai para a página do Facebook. Aí, eu falei, mas será que no rodapé tem um outro link? Não tem, em momento algum, página do Facebook. E aí você encontra essa página do Facebook da Padaria Letícia. Eu conheço a padaria, eu particularmente gosto do café da manhã de lá, normalmente vou muito para tomar café da manhã, mas assim, uma outra dica que eu daria para vocês é, se eu não conhecesse e eu visse essas fotos com a imagem distorcida, isso também não ajuda a passar a credibilidade da padaria. E a outra coisa, por último ali, é o post com mais de um mês. Não, desculpa, mais de um mês não, mas tem um tempo aí que ninguém posta nada, 13 de junho, tá? Então assim, foi o que eu falei, é um caminho sem volta. Você não vai fazer um post dia 13 de junho e, não vou fazer mais um post, vou fazer agora um post só quando der. Você tem que ter uma certa frequência, tá? Aqui, a Bela Paulista é um outro exemplo, e aí sim, a Bela Paulista, ela na verdade já no site, ela tem ali um link para quem quiser ir para a página do Facebook dela, tá?
E aí quando você entra no Facebook, você entra no site da Bela Paulista, a hora que eu printei isso aí, o post era do dia anterior, tá? Isso aqui é um negócio legal da gente ver. A gente vê o site fazendo uma integração com as mídias sociais e uma página atualizada. Então assim, são coisas básicas. Eu não estou dizendo que nenhuma das 3 padarias são boas, né? Mas assim como eu hoje tenho 5 anos de São Paulo, eu poderia estar chegando agora. E eu poderia estar pesquisando padarias próximas aonde eu estou morando e de repente a minha experiência na internet não passaria uma credibilidade para eu sair de casa e comer um pão na chapa. Então acho que isso é que é importante também pensar, né? Levar toda essa qualidade, tentar passar a impressão de uma boa qualidade por meio da internet também. Ok, pessoal? Pode falar. Assim, o que acontece? O Facebook, eu já vou finalizar já, pessoal. O Facebook, ele na verdade ele tem um algoritmo um pouco diferente do Google. Ele tem um algoritmo que se chama AdRank. E o AdRank do Facebook, ele é todo baseado em engajamento. Então, como é que funciona basicamente? Primeira coisa importante, vou comprar likes para minha página. Cuidado com comprar likes. Qualidade é melhor que quantidade. Ao invés de você ter 5 mil, 5 milhões, 1 bilhão de likes na sua página que não interagem nas suas postagens, é melhor você ter 100 clientes fiéis que dão like na sua página e que quando você posta, eles curtem, ou eles comentam, ou eles compartilham. Então assim, eu acho que não é... O que seria interessante? Seria interessante você pensar... o quanto, primeiro tentar observar o seguinte, né? Tentar ver o ritmo baseado no seu público-alvo. Ao invés de eu falar para você assim, faz 2 posts por semana, faz 3 posts por semana, de repente eu vou dizer para você, faz 3 posts por semana, faz 4 posts por semana, e as pessoas não vão curtir. Então às vezes é mais interessante você fazer 1 post por semana, né? Não necessariamente com aquelas mensagenzinhas de autoajuda, ou um post na sexta-feira, com aquelas mensagenzinhas de sextou, aquelas coisas, mas assim, tenta de repente mesclar. Ora oferecer aquelas mensagens motivacionais, ora falando um pouco de um produto novo que você esteja oferecendo na padaria, ora de repente divulgando um produto sazonal, e tentar obviamente perceber como será o engajamento do seu público-alvo. Ou seja, como é que as pessoas interagem com cada uma dessas postagens. E até reparar o seguinte, eu, por exemplo, outro dia estava observando o site de uma escola do Rio de Janeiro, e as mães, elas interagiam muito mais no Instagram do que no Facebook. E aí eu comentei com a diretora da escola o seguinte, sabe por que isso acontece? Porque o mesmo conteúdo que você coloca no Facebook, você coloca no Instagram. Só que está nítido que a mãe, ela fica muito mais tempo no Instagram. Então ela vê tudo do Instagram, inclusive suas postagens, ela interage em todas, e ela quase não entra no Facebook. Quando ela entra no Facebook, ela fala, isso eu já vi no Instagram, então ela não curte. E aí você começa a ter problema de engajamento no seu Facebook. Então assim, não se preocupem com a quantidade, se preocupem com a qualidade, se preocupem em aprender com o seu público e oferecer um conteúdo que faça com que eles fiquem cada vez mais engajados. É isso, pessoal. Queria agradecer, desculpa se eu passei um pouquinho do tempo. Fico à disposição, quem tiver dúvida. Obrigado e até a próxima. Alô, obrigado, Gustavo. Olha, é isso aí, mídias digitais. A nossa geração é difícil de assimilar, mas vocês é isso mesmo. Eu tenho uma netinha de 10 meses, quando chega em casa, fica sentadinha comigo ali no sofá, e eu ponho o celular do lado e os negócios controladores lá da televisão. Primeira coisa que ela pega, quando a televisão fica mudando de canal a toda hora. Aí vai atrás do celular,
já mexe, já fica lá passando, então realmente é nova geração. É isso aí, é alguma coisa que é hoje, não é para o futuro, é hoje, então temos que pôr em prática também nas nossas casas. É isso aí. Gustavo, muito obrigado por essa brilhante palestra aí. Eu acho que isso foi escolhida também na nossa rodada de ideias que nós fazemos sempre no começo do ano. Foi escolhida que essa palestra fosse sobre mídias digitais. Muito obrigado. Brilhante palestra. O nosso agradecimento à Federação das Indústrias e ao DEMP, que nos proporciona sempre as suas palestras. E gostaríamos de oferecer para você esse livro Bravos Panificadores, que nós mandámos confeccionar quando fizemos 100 anos. Nós já não somos tão novinhos, por isso que a nossa parte de... Você usa às vezes aí palavras que eu até perguntava para o povo, o que é que significa isso? Nem eu também não sabia dizer. Então ficávamos na mesma, né? Obrigado. Eu não sei a diferença entre Instagram e Facebook. Eu sei até que tem, de vez em quando eu entro, eu não consigo colocar nada no conteúdo, só vejo dos outros. É sério, não consigo. Minha filha fez para mim lá e tal, mas eu não consigo. Mas o dos outros eu sei ver. Vou clicando para baixo, para cima e tal, e vai tudo jeito. Mas é isso aí, gente. Então, muito obrigado por essa palestra. Tá? E uma salva de palmas aí, né, gente? Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade.